Se você acha que o sistema tributário brasileiro precisa de uma reforma, você está totalmente errado. Reforma é quando a gente tem uma coisa que é boa, entendeu? A gente tá lá, você tem lá a sua casa, aí você tem seu banheiro todo bonitinho e tal, mas não tá do jeito que você quer ainda. Então o que você faz? Você vai lá, faz uma reforma e deixa ele arrumadinho. Infelizmente não é o que acontece com a nossa legislação tributária. A gente não precisa de uma reforma, a gente precisa demolir tudo, começar do zero. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Seguinte, galera. Como eu falei no começo do vídeo, a gente vai falar um pouco hoje sobre a reforma tributária. E a gente vai perceber que a gente não precisa de uma reforma, a gente precisa de construir todo o nosso ordenamento tributário do zero. O nosso sistema atual, ele é arcaico, ele é burocrático, ele é totalmente ineficiente. O que ele faz é desacelerar a economia, aumentar os preços, diminuir o consumo, o que leva a nós cidadãos percebermos que estamos diante de uma legislação que exclui e não insere. Nesse primeiro vídeo, a gente vai tratar um pouco sobre um aspecto assim mais geral do direito tributário, para a gente poder perceber o porquê que ele é ineficiente. Para a gente saber que a gente tem alguma coisa que ela é boa ou ruim, a gente tem que comparar com outra coisa, certo? Se eu tenho um carro e eu acho ele ruim, tem algum motivo, entendeu? Provavelmente tem um outro carro que eu acho melhor, entendeu? E deve ter outro carro também que eu acho pior do que o meu carro. Então a gente precisa ter essa comparação e a gente precisa saber o custo que o nosso sistema tributário traz para a gente, tanto em horas como também em custo monetário também. Hoje no Brasil nós temos 63 espécies de tributos. Os tributos, eles são divididos em impostos, taxas e contribuições. Além das 63 espécies tributárias, nós temos 97 obrigações acessórias. Provavelmente, talvez, você não saiba o que é uma obrigação acessória. Ela está junto com a obrigação principal. Sempre que você tem um imposto, você tem junto dele uma ou até mais obrigações acessórias. Por exemplo, o imposto de renda é o imposto sobre a renda, é claro. O fato gerador dele é você obter renda no período de um ano. Tudo que você construiu no seu patrimônio no período de um ano, tudo que você vai pagar um valor de imposto sobre uma porcentagem sobre esse valor, dependendo do quanto que você ganha ali, a alíquota e tudo mais. Então, quando você paga, você está cumprindo a obrigação que lhe foi imposta através do imposto de renda. E aí, qual é a obrigação acessória do imposto de renda? É declarar. Quando você vai estar fazendo lá a sua declaração anual do imposto de renda, você está cumprindo a obrigação acessória, que é de declarar o imposto de renda. Para ver se vocês conseguem perceber melhor essa distinção entre a declaração e o pagamento, igrejas, elas, como todo mundo sabe, a igreja não paga imposto de renda, mas ela tem o dever de declarar, entendeu? Ela tem que cumprir a obrigação acessória, ela não precisa cumprir o pagamento, mas a obrigação acessória ela precisa cumprir. O que essa complexidade de ter 63 espécies tributárias e 97 obrigações acessórias nos traz de malefício? Em primeiro lugar, nós vamos ter aí a necessidade de contratar um maior número de profissionais por empresa para cuidar somente de questões tributárias. O Banco Mundial ele revelou que no Brasil as empresas gastam em média 1.958 horas por ano para cumprir todas as regras do fisco no Brasil. Traduzindo isso, o que isso quer dizer? Você vai ter um gasto e você vai ter que passar esse gasto para o seu cliente, porque infelizmente todo mundo sabe que nós não temos almoço de graça. Alguém sempre está pagando por aquilo. Tá ali de graça? Tá, mas alguém está pagando. Quando você vai no mercado, você vai comprar seus produtos, você vai numa loja comprar uma roupa, quando você vai no cinema, qualquer tipo de coisa que você for fazer, o empresário que é dono daquele comércio que você foi, ele vai incluir tudo isso aqui que eu estou falando para vocês no preço que ele está lhe repassando. E aí, para a gente enxergar melhor tudo isso que eu falei, assim, números, empresas, em média, gastam 1,5% do seu faturamento anual com isso. Isso quer dizer o quê? Em valores.
Fica um gasto de 60 bilhões por ano de todas as empresas. Somente, não é para pagar o imposto, entendeu? É só para poder cumprir a obrigação tributária, calcular o tanto que você tem que pagar e efetivamente pagar esse imposto. Pra vocês terem uma noção, 60 bilhões daria para poder pagar o Bolsa Família por 2 anos. Não é um ano só não, são 2 anos. Então, e agora que a gente chega na parte legal do vídeo, que é quando a gente compara a nossa legislação com outras legislações. A média dos países da OCDE é de 160,7 horas anuais. Vocês estão lembrados que a gente gasta 1.958, ou seja, é 8% da média que a gente gasta, a galera gasta lá 8% dessas horas. Ou seja, é absurdo, é absurdo. A gente gasta muito tempo, a gente está muito longe de ter uma legislação eficiente. Um detalhe aqui que vale a pena a gente lembrar é o seguinte: a burocracia, a extrema burocracia gerada por essa nossa legislação, ela estimula a corrupção. Por quê? Porque da mesma forma que você, contribuinte, precisa saber o quanto que você tem que pagar, saber qual é o imposto que você deve pagar ou não pagar, cumprir todas as obrigações acessórias, dessa mesma forma o fisco também tem que fazer, entendeu? Quando você paga, o fisco vai lá e confere se está certo. Então, dada a quantidade de informações que o fisco precisa analisar para poder dizer se está tudo certo, ou se não está, ou se está faltando alguma coisa, fica muito mais fácil de omitir informações. Verificar. Vocês lembram de uma época que a Selic estava em mais ou menos uns 12% por ano, 14% por ano? O que o pessoal que trabalhava na área de tributário fazia? Você tinha lá a sua empresa e aí você, o advogado, o contador e tudo mais, fazia o pagamento a maior do imposto de propósito. Para quê? Fazia lá o pagamento a maior, esperava passar 3 ou 4 anos, e aí por a Selic estar um valor muito alto, lá abria um processo, falava assim, ó, eu paguei esse valor aqui a maior e eu quero a restituição do meu crédito tributário. Então era uma poupança longo prazo, entendeu? E o governo tinha que pagar, porque quando ia lá fazer a correção, fazia a correção pela taxa Selic. Então assim, se a gente tivesse uma diminuição da nossa burocracia no nosso sistema tributário, seria mais fácil de ver quem pagou os impostos, quem não pagou, se faltou pagar alguma coisa, se pagou a maior, se pagou a menor, seria tudo mais simples, tanto para o contribuinte quanto para o fisco. Então, para finalizar, só para a gente ter um gostinho aí do que a gente vai trabalhar aqui no próximo vídeo, a gente vai trabalhar um pouco com a legislação comparada. A gente vai comparar a nossa legislação com outras legislações do mundo, para a gente entender melhor o porquê que a legislação tributária brasileira é ruim. A gente não precisava nem fazer uma nova legislação, a gente podia copiar de outros países. Nós temos aí no ranking mundial do sistema, como o sistema tributário mais eficiente, é o da Estônia. Só para a gente ter uma noção, lá na Estônia, quando você vai pagar o seu imposto de renda, você gasta 2 minutos. O governo já manda para você pronto. Você só olha e confirma se é aquilo ali mesmo. Aqui no Brasil, como é que acontece? Você tem que fazer toda a sua declaração do imposto de renda, mesmo o governo já sabendo o quanto que você ganha. Porque é assim, né? Vai que você está fazendo lá e você erra. Ele sabe. Mas vai que você erra. Aí ele vai lhe dar a sua multazinha lá e ganhar um pouquinho a mais, né? Outra questão que vale a pena a gente ressaltar aqui é a questão de carga tributária e eficiência tributária. Eu não vou nem entrar muito no mérito da carga tributária, que ela pode continuar do mesmo valor, entendeu? A gente paga aqui quase 40%, eu acho, de tributo no total. Tudo que você ganha e paga e tudo mais, cerca de 40% vai para o governo.
Mas o problema do sistema tributário brasileiro não é nem o valor. Claro que se a gente pagasse menos seria muito mais vantajoso. O grande problema é a burocracia. Mas o principal, se a gente está falando de reforma tributária, a princípio a gente não precisa alterar a carga tributária. Com o tempo a gente vai abaixando. A questão é atacar principalmente a ineficiência do nosso sistema tributário. Ele precisa ser mais eficiente, mais fácil, mais simples, para poder o comércio ser estimulado através disso. Então é isso que a gente ia tratar nesse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu respondo. Ou então faz lá no Instagram. É isso, grande abraço, até o próximo vídeo.